O Conversas com Binder é um podcast de entrevistas, bate-papo e informação. Aqui, o jornalista Ângelo Binder recebe artistas, famosos, comunicadores, empresários, políticos e pessoas com ótimas histórias para contar. Dedica uma parte importante da sua programação ao esporte, saúde e qualidade de vida. Ouça o podcast Conversas com Binder no aplicativo de sua preferência ou ainda no site comandonews.com.br. Olá, mais um episódio de Conversas com Binder e hoje o papo é com o Cláudio Stringari. Nós vamos falar sobre comunicação, sobre jornalismo, as tendências. O Cláudio é jornalista, também é diretor da Central Press, uma das assessorias de comunicação mais respeitadas e que mais inovam aqui no Brasil. Realmente a Central Press faz um trabalho incrível e é muito legal trocar ideias com o Cláudio, sempre antenado com as novidades, e é muito bom recebê-lo aqui no Conversas com Binder. Já estava para conversar com ele faz algum tempo, com muitas pessoas que eu procuro conversar, pessoas que eu quero receber aqui, nossa produção sempre buscando novas pautas, novos assuntos, novos convidados, e sempre temos a honra de receber pessoas como o Cláudio. Só lembrando a todos que estamos com financiamento coletivo no Catarse. Você vai lá no Catarse, no site, procura Conversas com Binder e entra para o nosso grupo, entra para o nosso quadro de assinantes. Você fazendo parte do Conversas com Binder, você concorre a prêmios, sorteios. Você também está no nosso grupo VIP do WhatsApp com notícias e informações diárias do Conversas com Binder sobre tudo que vai rolar no podcast, que vai acontecer. As novidades também você recebe em primeira mão. Além, é claro, e principalmente de colaborar com o jornalismo nesse novo formato, que são os podcasts. Então, é uma honra recebê-los, cada vez mais pessoas do Brasil todo e até do exterior assinando Conversas com Binder, e para nós isso é motivo de orgulho e aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, né? Primeiramente, Cláudio, queria agradecer você por estar aqui com a gente e dedicar esse tempo para a gente bater esse papo sobre comunicação e sobre esporte também, hein? Olá, Binder. Olá a todos os ouvintes, todos que estão acompanhando esse podcast. Para mim é uma honra também estar aqui, podendo bater um papo com você. Já acompanho sua carreira há muitos anos, já tivemos muitas conversas, muita troca de ideias, e para mim é muito bom estar aqui com você agora, nesse ambiente digital, virtual, que tem se fortalecido cada vez mais durante a pandemia e durante esses anos que estamos vivendo. Valeu, Cláudio. Verdade, acabou entregando nossa idade, somos um pouco veteranos na área aí, mas é isso mesmo, temos que veteranos, mas sempre renovados, né? E é isso que eu queria começar a falar contigo. Nossa área de comunicação mudou muito e o sempre estar atualizado nem é tão suficiente mais, né? Você precisa ter algo mais. Queria que você contasse um pouco, que sempre que eu noto, você está muito ligado em tecnologias, né? Muito atento ao mercado, até porque a Central Press, a empresa sua, né, com a Lorena, vocês modificaram muito o trabalho de vocês e rapidamente, assim, conseguiram entender a mensagem do mercado. Queria que você contasse como é que é teu dia a dia, como é que você procura se renovar, estar sempre atualizado. Olha, Binder, a atualização é algo que não só para nós profissionais da comunicação, mas para todos os profissionais de todas as áreas, é algo que é imprescindível. Não há como sobreviver ao mercado sem se atualizar. Se há alguns anos a gente precisava fazer uma pós-graduação, um mestrado, um curso de atualização de curta duração, que hoje chamamos aí de cursos de soft skills, de aprimoramento, enfim, a gente agora, mais do que nunca, precisa estar sempre atualizado. A movimentação é muito grande em virtude da inovação, da tecnologia, e sem dúvida alguma, nos últimos 10 anos, o mercado que mais mudou foi o mercado da comunicação. A maneira como nós somos impactados pelas informações, pelas notícias,
a todo momento, acesso muito mais fácil, muito mais rápido, e a imprensa cada vez mais tem um papel preponderante com o advento das fake news. Sempre existiu, mas agora a força de proliferação e velocidade muito maior. Então, o papel da imprensa é primordial, e as pessoas, não só nós da comunicação, né, as pessoas estão percebendo a importância e sabendo que não podem mais deixar de lado, deixar de ler um jornal, acessar um portal, ouvir os dois lados. Então, isso está se tornando cada vez mais, no meu modo de ver, relevante e importante para aquelas pessoas que querem construir algo. Claro que quando você pega pessoas que pensam em destruir, que tem uma visão muito binária da realidade, e até mesmo extremistas, eu acredito que com esses não há muita discussão, não há o que conversar. Mas existe aí no meio disso tudo muitas pessoas que querem estar bem informadas, que preferem o diálogo, e que nesse caso a comunicação se torna essencial. E o jornalismo principalmente, não apenas as ferramentas, os canais, redes sociais e tudo, mas principalmente o papel do jornalista, da ética da imprensa, né? Tudo que a gente aprendeu lá atrás, isso não muda, né? A questão do compromisso com a verdade, de ouvir os dois lados, de ser imparcial, que é um grande desafio. Até se fala muito nisso, né? Como ser imparcial. É possível ou é algo utópico? Porque por mais que o veículo ouça os dois lados, ou o próprio jornalista ouça os dois lados, você tem linhas editoriais, você tem o próprio... o ideal do jornalista que está escrevendo aquele conteúdo, como ele enxerga o mundo, e como que você vai dissociar isso, como que você vai tirar essa maneira interpretativa que a pessoa tem dos fatos na hora de colocar isso em forma de reportagem. Esse é um tema assim, que a gente poderia ficar horas falando, que realmente é muito, muito amplo esse debate. Mas voltando à tua pergunta inicial, atualização é extremamente necessária, cada vez mais. Não é a cada 5 anos eu vou fazer um curso, a cada 3 anos. Gente, o nosso celular, né, esse que a gente está aí usando agora e ouvindo esse podcast, precisa ser atualizado quase toda semana. E a gente, nossa, imagina ficar sem atualizar um aplicativo, sem atualizar o nosso celular. E aí por que a gente pode ficar sem se atualizar? Não dá, né? A gente precisa estar conectado e estar antenado com todas essas movimentações. Muito bom, Cláudio. E pensando no que você falou, né, a gente pensa muito hoje em dia com essa coisa do extremismo, seja para qualquer lado, por questões políticas, né, que a gente fala muito, bate muito nessa tecla, que o extremismo não é bom de qualquer lado que seja, né? Mas eu fiquei pensando numa outra coisa que você falou sobre as pessoas binárias, né? Porque é o que acontece muito hoje em dia, e talvez não só pessoas extremistas e que, né, você não vai discutir com esse tipo de pessoa, mas também quando a teimosia, e aí entra o binário da história, né, que você consegue enxergar desse modo ou daquele modo, né? Você tem uma série de outras possibilidades no mundo digital, né? E a gente acaba, às vezes, esbarrando nisso, né? Eu tive muita dificuldade no início dessa transição da era analógica para o digital, assim. Eu venho de uma geração que pegou uma parte analógica até do jornalismo mesmo, né? Quando eu me formei ali, não existiam, começou a ter sites, né, de jornalismo, não, você tinha ainda, claro, não cheguei a pegar a máquina de escrever, por exemplo, mas eu peguei e trabalhei em jornal impresso por um bom tempo. Então, aquele modo de você segurar uma informação para o dia seguinte, né, ainda fez parte do meu dia a dia. Por muito tempo, eu ficava lá no outro dia abrindo o jornal para ver como é que a concorrência deu tal notícia, como é que foi dada a nossa notícia, né? E então você tinha isso, segurar. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo com futebol, então a chegada num técnico, ele segurava a informação para outro dia. Hoje é inviável, né? A informação está ali no Twitter do cara que, né, ou numa outra plataforma. Você não tem como segurar isso, né? Como dar um furo. Mas você pode
nesse formato, né? Você pode esmiuçar mais, pode aprofundar mais, e aí que entra o conhecimento. E aí que entra você estar inovado e entender como chegar. Por exemplo, eu estava analisando assim, como é que hoje os podcasts se fortalecem, justamente por isso, porque você está contando você tem um bom conteúdo ali, né? São pessoas que têm conteúdo a dizer, né? Para segurar uma entrevista de meia hora, de 40 minutos, você tem que ter conteúdo, né? Você não consegue em 1 minuto, mais que 10 minutos, você se estende, mas a pessoa não percebe que está sendo estendida, né? Porque o conteúdo é tão positivo e tão bom que as pessoas não percebem. Mas achei bem legal essa tua comparação. Isso é um raciocínio importante que muita gente leva apenas para a questão política da história e não é. Eu acho que também tem muito da pessoa querer também aceitar o novo, né? Quando você aceita que o novo sempre vem, como diz o Belchior, né? As coisas ficam mais fáceis. Até as novas oportunidades se abrem para o mercado. Um mercado que mudou muito também para quem trabalha com a comunicação. Olha, Binder, eu acho que o mercado de trabalho como um todo está muito dinâmico. As pessoas mudam muito mais de trabalho do que mudavam antigamente. Então você tinha pessoas com mais tempo de casa, com mais tempo de trabalho dentro de uma mesma empresa. E isso acontecia conosco também. Então a rotatividade é algo que está se tornando cada vez mais comum. Dizem até que, diferente de nós mesmos e até dos nossos pais, as pessoas vão ter até 5 profissões na vida, não é nem trabalho, que você sai de uma empresa e vai para outra dentro do jornalismo, por exemplo, que é o nosso caso. Mas diz-se muito que as pessoas vão mudar de área, né? Então, num momento estão trabalhando num setor, aí vão sair, vão para outro e assim por diante. A questão da juventude, na nossa equipe atualmente, eu acho que sempre foi assim, a gente procurou sempre mesclar a experiência minha e da Lorena, que estamos na empresa desde o início, ela até um pouco mais do que eu, porque nos primeiros anos eu fiquei ainda trabalhando por um tempo em veículo, até me dedicar 100% para a Central Press. E também sempre tivemos pessoas mais experientes coordenando, né, ao nosso lado, dando esse direcionamento. Sempre priorizamos pessoas com passagens por veículos de comunicação ou com experiência em outras assessorias. Mas também a questão da juventude para trazer esse olhar um pouco mais dinâmico, um pouco mais de quebrar paradigmas. A gente tem essa característica da inquietude. A gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente está fazendo, a gente está sempre olhando ali na frente o que está se fazendo lá fora, que as principais agências de relações públicas e assessoria de comunicação do Brasil estão fazendo. Então a gente está sempre buscando coisas novas e essa galera mais jovem tem um pouco mais de facilidade para se adaptar a essas mudanças. A gente percebe que o pessoal mais da minha geração assim, tem um pouco de resistência ao novo, né? E aquela coisa que às vezes aprender algo novo é fácil, difícil é desaprender o velho. E essa adaptação é que acaba sendo difícil. Hoje na nossa empresa a gente tem pessoas muito experientes dentro do nosso time. Então hoje a gente tem mais de 30 pessoas na equipe. E eu diria que dessas 30 a gente tem 10 pessoas aí com mais de 30, 35 anos. Que obviamente não são velhas, né, porque eu já tenho bem mais que isso, tenho 46, e a gente tem até pessoas mais velhas do que eu e a Lorena dentro da equipe também, porque precisa mesclar, né, precisa ter a experiência, mas também precisa ter a juventude, sem medo de errar, sem medo de inovar, de ousar. Então eu acho que esse equilíbrio que é uma receita que pelo menos até hoje para nós tem dado certo, mas a gente está sempre aberto também a aprender e a melhorar. Então, mas vou contar uma coisa. Em 99, vocês foram na minha faculdade lá dar uma palestra sobre assessoria de imprensa. E eu fiquei pensando, puta, mas assessoria de imprensa, cara, eu quero trabalhar em jornal, quero trabalhar em veículo, quero trabalhar na TV, no rádio, sei lá, né, cara? Mas eu vi ali, de qualquer forma, assim, não me interessei logo de cara pela assessoria, quando até, acho que foi numa aula da professora Diná Ribas Pinheiro, grande Diná Ribas Pinheiro, né? Que é muito importante aqui para a cultura local, cultura de Curitiba, para o cinema. E a Diná, ela convidou, acho que você, Lorena, para dar uma palestra sobre assessoria de imprensa na aula.
E, cara, assim, falei, puta, mas o que é isso, né, cara? Eu quero estudar jornalismo e tal, fiquei pensando comigo. Mas aí, cara, quando eles começaram a falar, os olhinhos